a leitura terapêutica da Bíblia. E nós estamos no livro de João, né? Livro de João, estamos aqui naquele capítulo 3, quando Jesus está falando a Nicodemos. É o encontro de Jesus com Nicodemos. Do versículo 1 ao 3 a gente já viu, né? A gente já conversou. Do versículo 1 ao 3, a gente já viu ele conversando, dizendo que é preciso um nascimento, um novo nascimento. Do versículo 4 até o versículo 7, a gente já viu ele orientando, né, que essa transformação, esse novo nascimento é operado pelo Espírito Santo. Agora, aqui no versículo 8, 9, 10, 11 e 12, a gente tem ele explicando, né, ele falando que é incompreensível às pessoas, tá? É algo fora da condição, né, nossa de entender. Deixa eu arrumar aqui para ficar isso aqui. Muito bem. Então vamos ver. Versículo 8. Jesus continua a sua explicação sobre o Espírito Santo que opera o novo nascimento. Ele diz: o vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, porém não sabes de onde vem nem para onde vai. Lembrando que naquela oportunidade a ciência ainda não sabia muita coisa sobre o vento, como sendo uma massa de ar em movimento. Não sabia, não havia essa explicação científica na época, então Jesus está usando como é que todo mundo compreende a ação do vento. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Pode não entender o que lhe acontece, mas o Espírito opera nele tudo necessário para se tornar uma nova criatura. 8. Não é 8, né? É o versículo 9. Ainda sem entender muita coisa, Nicodemos respondeu com uma pergunta parecida, mas com novo sentido, e disse-lhe: como pode isto acontecer? Ou seja, como pode o Espírito fazer tudo isto na vida de uma pessoa e ela não entender? Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel, conhecedor profundo das sagradas Escrituras, e isto não sabes? E não conheces ou acredita no poder de Deus sobre a vida das pessoas, o que Deus pode fazer na vida de pessoas? Versículo 11. Em verdade, ou seja, com toda a autoridade que tenho, te digo que, normalmente, pelo espírito humano, por causa da cegueira do pecado, o que eu, os profetas e todo o Antigo Testamento sabemos, nós falamos. E o que temos visto, testemunhamos. E não aceitais, não consegues crer no nosso testemunho, mesmo conhecendo tanto. Tudo isto por causa do pecado que cega e paralisa todo ser humano, pois o pecado contaminou todo o mundo. Por isso que todos pecaram e estão todos destituídos da glória de Deus. Não conseguem enxergar. Versículo 12. Jesus ainda fala a Nicodemos, não com anseio de incriminá-lo, mas para que ele compreenda a cegueira de todo ser humano sobre as coisas de Deus, e ainda mais os judeus, com toda a sua prepotência, por afirmarem ser filhos e povo de Deus. Se eu vos disse coisas terrenas, Jesus falando, corriqueiras como a ação inexplicável do vento, e não credes, ou não consegue compreender, como crereis
e entenderias se eu vos disser as celestiais, como uma delas sendo sobre o novo nascimento operado pelo Espírito Santo de Deus. E aí ele então faz essa pergunta a Nicodemos. Tá bom? Então esse é o texto do versículo 8 até o versículo 12, falando, Jesus explicando, né, que essa ação do Espírito, ela não é muito fácil de ser entendida pela mentalidade limitada do ser humano. Mas existe, funciona, atua, o Espírito Santo é atuante, mesmo que a gente não compreenda tudo. Tá bom? Muito bem.